Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre as bactérias e os fungos, ainda os micro-organismos, na produção dos alimentos. Mas antes da gente falar sobre isso, vocês não podem esquecer de pegar o seu bloco de notas e escrever aí para mim o seu nome. É muito importante você colocar o seu nome e o nome da Pro, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula 53. Vamos falar sobre micro-organismos na produção de alimentos. Vamos olhar um pouquinho para esse pão, esse queijo que está dentro do pão e esse iogurte, certo? Quem aqui, qual de vocês gosta de comer um sanduíche de pão com queijo e iogurte? Na hora daquela fome, abrir a geladeira e pegar um iogurte. Alguém sabe como é produzido o pão e o queijo? E o iogurte? Será que podem ser usados seres vivos na produção desses alimentos? Vocês sabem de algum ser vivo que poderia ajudar no processo de transformação e produção desses alimentos? Pensa aí um pouquinho. Vamos aprender mais sobre como os micro-organismos estão presentes na produção dos alimentos, ou melhor, de alguns alimentos? Vamos ler o texto aí, gente. Chegamos no primeiro texto. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, sendo muitos invisíveis a olho nu. Estando presentes em qualquer parte no ambiente, equipamentos, utensílios, nas mãos, nariz, boca dos manipuladores, e alguns podem ser benéficos para o homem. O fato de estarem presentes em todos os lugares facilita o contato com os alimentos, quando não são realizados métodos eficazes, como a higienização e os cuidados especiais no momento da manipulação e distribuição. Determinados micro-organismos são utilizados na preparação de alimentos com função específicas, como fermentação, sendo, portanto, úteis. Outros causam a deteriorização de alimentos, tornando-os impróprios para o consumo humano. Micro-organismos Desculpa, gente. Pronto, voltei. Muitos micro-organismos se multiplicam rapidamente nos alimentos, principalmente se não forem tomadas medidas corretas na forma de armazenamento. Pessoal, é o seguinte, os dois parágrafos anteriores que a Prof. leu, a gente pode classificar não somente dentro da casa da gente, mas o ambiente onde eles são produzidos também, tá bom? Agora aqui, a gente pode pensar um pouco mais na casa da gente, tá? Então, vamos continuar aqui, Os micro-organismos presentes nos alimentos podem ser patogênicos ou não. Os patogênicos causam enfermidades conhecidas como infecção e intoxicação. Pessoal, pega seu grifa-texto e grifa essa parte. Os patogênicos causam enfermidades conhecidas como infecções e intoxicações, certo? E os não patogênicos, temos aqueles ditos como úteis.
ou seja, que são necessários na indústria de processamento de certos alimentos, como no caso das leveduras. Esse nome aí eu não vou ler, é o nome científico, tá? Utilizadas na produção de bebidas fermentadas e destiladas e na produção de pães. Pessoal, pega o seu grifa-texto e grifa leveduras. Vai grifar até a produção de pães, tá bom? Existem ainda os micro-organismos deteriorantes que não causam doenças, mas que provocam alterações nas características sensoriais dos alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Tipos de micro-organismos de interesse em alimentos. Então, esses são os tipos de micro-organismos que se interessam por alimentos. São as bactérias, os fungos, que são os bolores e leveduras. Então, o bolor é aquele verde lá, que eu já pus no slide anterior, que tem no pão, tá bom? E os vírus. Agora vocês vão assistir a esse vídeo, de onde vem o pão. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês vão voltar aqui comigo, tá bom? Aperta pausa aqui na Pro, vai lá, assiste e volta aqui. Depois que assistir o vídeo, nós vamos pro segundo texto. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o iogurte, tá? Então, olha lá. Basicamente, 2 bactérias são usadas no processo de fabricação de iogurtes. A Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus. Lactobacillus é conhecida. É uma senhora bactéria que nós conhecemos já. Tem uma propaganda aí que fala dela, tá? A primeira está mais relacionada com a cremosidade e o cheiro do iogurte. Então, uma é responsável pela textura, pelo cremor e pelo odor, tá? Enquanto o Streptococcus thermophilus está mais relacionado com a fermentação. O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos usados em sua produção são importantes, por exemplo, contra doenças do intestino. Além disso, alguns estudos comprovam que o iogurte diminuiu o mau hálito e é uma boa forma de cálcio, auxiliando assim no combate à osteoporose e a hipertensão, que é a pressão alta. Sem falar que o iogurte é uma grande fonte de vitamina. Pessoal, esse parágrafo, esse texto todinho é importante, mas nós vamos grifar ali, as 2 bactérias. Então, as 2 bactérias presentes no iogurte são a Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus, certo? Marca esse. O queijo. Eles guardam milhares de micro-organismos vivos que não fazem mal à saúde e ainda garantem sabor e cheiro ao alimento. Sim, os queijos são casas perfeitas para fungos e bactérias que apreciam ambientes úmidos e bons nutrientes para seu desenvolvimento. Os micro-organismos absorvem os nutrientes do leite,
crescem e geram novos descendentes. Ao se alimentar, os fungos e bactérias eliminam enzimas e gases que são jogados para fora de suas células. Essas substâncias descartadas vão garantir o cheiro, o sabor e a aparência de um queijo. Ah, agora entendi! Por isso é que existem aqueles queijos mais amarelados ou que parecem cheios de mofo? Isso aí. Bom, fermento. Por que o fermento faz a massa crescer? Ele é composto de seres vivos, fungos microscópicos, chamados leveduras, que se alimentam de açúcar, liberando gás carbônico e álcool. Quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam, ingerindo o açúcar e o amido contido na farinha de trigo. O processo se completa com a citada liberação de gás carbônico, que é o responsável pelo crescimento da massa, e de álcool, que confere sabor ao pão, bolo ou torta. O glúten, outro elemento presente na farinha, torna a massa elástica, possibilitando que o gás exalado nessa relação fique aprisionado em pequenas células no seu interior, tornando o bolo ou pão esponjoso, macio e fofo. Olha lá que informação legal! Tá aqui outro que eu grifaria inteiro também. Mas achei interessante o primeiro parágrafo. Deixa eu ver, é um parágrafo só, né? Até o álcool. Grifem até o álcool. O fermento foi descoberto pelos egípcios na antiguidade. Chegou a ser cultivado pela população dentro de casa, mas hoje em dia é industrializado em um processo de secagem que o converte em pó, tornando as leveduras inertes. Ao adicionar água na hora de fazer a massa, elas voltam a ficar ativas. Legal, né? É como se elas adormecessem, hibernassem até a água voltar. Bom, agora nós chegamos no exercício. Vocês têm a atividade 1, procure no caça-palavras as palavras que encaixam na frase abaixo. Então, vocês precisam encontrar 15 palavras, certo, pessoal? Ó, só de bater o olho aqui eu já encontrei deteriorantes, bactérias, farinha de trigo, lactobacilos, células, fungos. Ah, chega, senão eu vou passar tudo para vocês. Tá bom? Não tá difícil então, capricha lá. E depois, alimentos. Ah, chega. Capricha lá que depois eu vou corrigir com vocês, tá bom? Aqui estão as frases que vocês vão completar com os alimentos, com as palavras que vocês encontraram no caça-palavras. Agora a gente tem uma interpretação de texto. Olha aí, que tipo de texto é esse? Onde está o título dele? O título é ingredientes? Presta atenção, hein? E aqui, as questões para interpretação de texto. Que gênero textual é esse? Como ele é organizado? Faz lá, capricha, ok? E chegamos na terça-feira, na próxima aula. Primeira coisa, antes da gente começar a aula, coloca aí pra mim, tá bom?
o seu nome e o meu. Mas é muito importante você colocar o seu nome, tá? Então, vamos iniciar a aula 54. A história dos alimentos, o cacau. Então, agora você vai dar uma pausa aqui na professora e vai lá, assiste a história do cacau e depois você volta, ok? Depois que você assistiu o vídeo do cacau, e quem não sabia descobriu o que é o cacau, nós vamos entender um pouquinho o que é lenda. Então, olha lá. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral. Oral é falada através dos tempos. De caráter fantástico e ou fictício. As lendas combinam fatos reais e histórias com fatos irreais, que são meramente produzidos da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante, certo? Entenderam o que é uma lenda? Então agora vamos para a lenda do chocolate. O chocolate é e sempre foi um verdadeiro capricho dos deuses. Conta uma certa lenda que um deus azteca, Quetzalcoatl, quem souber falar depois fala comigo lá no Meet, tá bom? O Senhor da Lua prateada e dos ventos gelados, certo dia ofereceu aos homens um presente roubado do país dos deuses, querendo ele dar aos mortais algo que os enchesse de energia e prazer. Foi aos campos luminosos do Rei do Sol e lá roubou as sementes da árvore sagrada. Os outros deuses não lhe perdoaram que tivesse dado a conhecer o alimento divino e expulsaram-no das suas terras. Antes de Quetzalcoatl se ir embora, jurou que iria regressar por onde o sol sair, num certo ano do calendário azteca. E foi assim que as sementes do cacaueiro teriam nascido na região azteca, dando origem à árvore. O chocolate tinha tanta importância entre esses povos que a bebida só era consumida por reis nobres e guerreiros. Também a usavam em sacrifício aos deuses, funerais e rituais, e as sementes serviam como moedas de troca para os índios astecas. As sementes do cacau, com as quais faziam uma infusão, era considerada um poderoso afrodisíaco. Os astecas, as sementes torradas e moídas, juntavam-lhes água e especiarias, malagueta, canela, pimenta ou baunilha, e por vezes farinha de milho, para ficar mais espessa, e obtinha uma bebida de sabor forte, mas muito energética. Bom, pessoal, terminando esse texto, vocês têm um desenho para fazer que eu não pus aqui, mas está aí no material de vocês. Leiam com atenção e façam um desenho bonito e vamos colorir depois, tá bom? E aí a gente vai pro pé de chocolate. Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? E é quase isso que acontece. O doce não nasce, mas só existe por causa do cacau, uma fruta que gosta de lugares quentes e úmidos e é típica das Américas Centrais e do Sul. América Central, gente, é o México, tá bom? A gente tem como referência ali o México. E a América do Sul, nós, né? O cacau tem uns 5 metros de altura e costuma viver até 100 anos.
Essa árvore é muito cultivada na Bahia e na Amazônia. Geralmente é plantada no meio de outras árvores, pois não gosta do sol forte nem vento. O curioso é que o chocolate é feito com as sementes do cacau. A polpa, que é doce, pode ser usada em sucos, geleias e sorvetes. Quem teve a ideia de fazer chocolate foram os astecas, um povo que habitava a América Central, antes da chegada de Colombo. Eles faziam uma bebida com as sementes do cacau, que chamavam de chocolate, e que levava pimenta. Quando chegou à Europa, a receita ganhou açúcar e ficou mais parecida com a delícia que conhecemos hoje. Pessoal, tá aí uma interpretaçãozinha de texto para vocês sobre o texto, tá bom? E a aula de terça ficou nessa interpretação de texto e no desenho. E para concluir, o 10 também está pedindo um desenho de um pé de chocolate bem gostoso. Eu quero ver quem será a criança mais criativa aí. Quero ser surpreendida. Não esqueçam de pintar. E chegamos na aula de quinta-feira. Aula de quinta-feira, aula 55. Coloquem o nome de vocês aí, tá bom? Lembrando, a gente não vai colar mais no caderno, tá bom? Esqueci de falar nas outras, mas a gente não vai colar mais no caderno. Aqui nós temos uma receita de brigadeiro. Olha lá. E o que é para fazer? Vamos lá. Leia com atenção a receita de brigadeiro e numere as figuras de acordo com as etapas do preparo. Então, olha só, vocês vão apenas numerar as etapas do preparo, tá? Então, gente, eu quero isso pintado bonito, bem feito, ok? E quando vocês terminarem, tem um outro quadradinho aqui, uma tabela, que diz assim, ó, de acordo com a receita acima, no caso do slide do lado, complete o quadro abaixo. Então, vocês vão ver, para fazer uma receita, vai precisar de uma lata de leite condensado, quanto em achocolatado em pó e quanto de manteiga. É só pegar aqui na parte dos ingredientes. E para fazer 3 receitas e 4, tá bom? Façam isso. Continuando ainda na receita de brigadeiro, antenado na receita. Então, vocês vão continuar respondendo na folhinha sobre a receita. E no final, vocês vão retirar da receita de brigadeiro 2 palavras, polissílaba, dissílaba, monossílaba e trissílaba. Ah, quem lembra o que é? Pessoal, e por hoje, por essa semana, em vídeo é só. Lembrando, a gente tem o Meet na segunda-feira, às 10h30. E por hora, o nosso Classroom foi adiado, tá? A secretária de Educação assinou um contrato com uma empresa que vai passar para nós um aplicativo. Então, por conta disso, eu preferi segurar. Agora, se demorar muito para mandar para nós esse aplicativo, a gente vai para o Classroom, tá? E aí eu explico como que isso vai acontecer, que ele não é assim tão simples. Então, um beijinho para vocês. Se cuidem e estou aí no WhatsApp e no Meet na segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!